Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo bíblico aqui no canal Escute e Reflita. É um prazer estar com todos vocês. É um prazer ter aqui os professores do canal, o José, o Elias, a Simone. Eu sou a Lília Oliveira, eu sou a produtora aqui do canal. Para vocês que gostam de assuntos bíblicos, esse canal tem lives, estudos sobre a palavra de Deus. Existem também vídeos curtos que você pode compartilhar com outras pessoas. Então, já se inscreva no canal, compartilhe e ajude a divulgar o evangelho para outras pessoas. Estamos hoje enfrentando uns probleminhas técnicos com a internet, mas acreditamos que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E para começar o estudo de hoje, vamos fazer uma oração? Oremos. Bondoso Pai, eterno Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Muito obrigado, Senhor, por esse sábado. Te agradecemos por essa oportunidade de estudar mais uma vez a tua palavra com os nossos irmãos, amigos, primos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem demonstrado muita compaixão para com a raça humana, apesar de sermos tão pecadores. Por favor, Senhor, perdoa as nossas falhas, pecados, negligências e nos ajude a sermos pessoas que possam mostrar o teu amor para outros. Por favor, Amém. Deus, fica com os professores aqui que vão estar explicando a tua palavra. Que o Espírito Santo dirija esta reunião e que possamos, Pai, aprender cada dia mais a te amar e te servir. Amém. Abençoe a cada um que estiver escutando. O Senhor sabe os problemas de cada um. O Senhor conhece as feridas emocionais. Que o Senhor possa sanar, possa curar, que o Senhor possa dar o conforto necessário para cada família. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, o estudo de hoje é sobre as 7 cartas de Jesus às igrejas. Vocês sabem que a mensagem do Evangelho chegou até nós, né? E as cartas, elas foram um instrumento de Deus utilizadas em muitos casos. Então, quando você vê lá Éfeso, quando fala assim, o livro, né? O livro dos Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo escrevendo aos Gálatas, Paulo escrevendo aos Romanos. Então, essas cartas eram mensagens que o Espírito Santo queria levar até aquela igreja daquela localidade e usava o discípulo, né, o apóstolo, usava o evangelista Paulo. Então, era um método muito utilizado. E no Apocalipse, Jesus Cristo, ele dá o texto ali de cartas que João deveria escrever e levar às igrejas. O estudo de hoje, então, é sobre essa mensagem de amor de Jesus Cristo às igrejas. Tá? Então, a gente vai estudar essas cartas, capítulos 2 e o capítulo 3 do livro do Apocalipse. E para começar o nosso estudo hoje, Simone, tá tudo certo aí? Tá me ouvindo? Deu Tá uma bom, congeladinha, mas já tá bem, graças a Deus. então tá ótimo. Então, a primeira pergunta: há 3 declarações de Jesus que aparecem em sua mensagem a todas as igrejas e que têm relevante importância para os cristãos de todas as eras. Quais são essas 3 mensagens universais? Vamos ver, né? Quais são essas 3 mensagens que serviram para aquelas igrejas lá e servem para nós até hoje, até os dias atuais. Nós vamos começar com Apocalipse 2. Você vai ler para nós 2, 19, 13 e 19. Certo. Apocalipse 2, versos 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Verso 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Verso 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel,
o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Verso 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Capítulo 3, ainda não, né? Capítulo 3, verso 1, não, né? Pode ler. Pode ler. 1 e 8 e 15. Tá. Capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. E capítulo 3, verso 8, diz: Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E verso 15: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Pois é. Então, como nós vimos aqui, o Senhor Deus, nosso Criador, ele diz o quê? Que ele conhece tudo sobre nós. Ele conhece as nossas obras, o nosso trabalho, a nossa perseverança. Ele conhece tudo. Deus nos conhece totalmente e nós não podemos enganá-lo. Muitos pensam que pode enganá-lo. Pensa assim, mas eu vou fazer desse jeito, ele vai achar que eu estou sendo uma boa pessoa, eu estou fazendo uma boa obra. Não, boa obra é a obra que Deus pediu para nós, que Deus deixou para nós. Então nós não podemos nos enganar. Deus conhece toda a obra. Toda a obra é tudo que nós fazemos. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Agora nós vamos ver também Apocalipse 2, continuar, 7, 11, 17, 26. Depois, Apocalipse 3, 5, 12 e 21. Lê para nós. Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Versos 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Capítulo 2, versos 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E capítulo 3, verso 5 diz: O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Capítulo 3, verso 12. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome e o meu novo nome. E capítulo 3, versos 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Como nós vemos aí, há um verbo imperativo, uma ordem, vencedor, vencer. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se assente comigo, irá comer da árvore da vida. E assim o Senhor vai falando. Como aqui é uma ordem para nós, nós precisamos ser vencedores. E em Filipenses 4,13, nós temos a chave que o apóstolo Paulo escreveu, como nós conseguimos vencer. É um verso que eu gosto de falar em todos os pôr do sóis e cultos aqui de casa.
Tudo posso naquele naquele que me que fortalece. fortalece. Somente assim nós conseguiremos ser o vencedor que está aqui escrito pelo nosso Deus. Amém? Amém. Amém. E agora peço a você, Lília, que leia Apocalipse 2, 7, 11, 17 e 29. Vejamos que alguns repetem. É para que Isso. fique bem gravado. E também Uhum. 3, 6, 13 e 22. Sim. Apocalipse 2, verso 7 diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Capítulo 2 de Apocalipse, verso 11 diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse 2, verso 17 diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2, verso 29 diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, verso 6 diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Apocalipse 3, 13: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Apocalipse 3, 22 também repete a mesma frase: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está bem claro para nós, né? Olha, Deus conhece tudo que nós fazemos, todas as nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más, mas Ele espera que nós façamos boa obra, em nome dEle, uma boa obra. E Ele também vem dizendo que nós precisamos de ser vencedores. Para nós ganharmos a pedrinha branca com um nome novo, ai que bênção será, a nossa coroa, a nossa salvação, o nosso troféu, que é estar lá nos céus, nós precisamos de fazer como? Vencer somente como? Com Cristo, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece, somente Deus, Cristo, é que nos fortalece. E agora vem dizendo a chave também onde fecha a pergunta, né? A mensagem que ele falou lá no início e vem até hoje nos nossos dias das igrejas, né? E ele vem dizendo o quê? Quem tem ouvidos faça o quê? Ouça o que o Espírito Santo da parte de Deus diz às igrejas. Lembramos-nos que igrejas sou eu e você. Nós somos igreja. Parede é templo, casa de Deus. E aqui nós somos igreja. Então, nós precisamos de estar atentos e ouvir o que o Espírito Santo de Deus fala para nós. Não qualquer um que vem falando aí que é Espírito de Deus. O Espírito de Deus não é uma coisa que vem de qualquer jeito. Ela está embasada na Bíblia. Está escrito na Bíblia. O Espírito Santo de Deus, ele traz aos nossos corações somente coisas da parte de Deus. E nós precisamos estar atentos. Devemos obedecer à voz do Espírito Santo sempre. Não a voz de quem quer que seja, alguém que falou lá, o outro está falando lá, o outro está fazendo coisas cá. Não. E lembrando que o Espírito Santo de Deus, ele fala uma língua universal, a língua onde todos nós entendemos. Uma língua onde todos juntos nós louvamos e adoramos ao nosso Deus. E que esse mesmo Deus que mandou aquelas mensagens lá atrás para os nossos pais da fé e que vem até os dias de hoje, nos dê forças para que nós consigamos fazer tudo o que está aqui, boa obra nele, sermos vencedores através dele e ouvirmos sempre o que o Espírito Santo de Deus está nos dizendo. Amém? Amém. Muito obrigada, primo. Amém. Deus seja louvado. A gente vai começar agora no estudo falando sobre analisando as 7 igrejas. E seguindo aqui o roteiro, Elias, sobre a igreja de Éfeso, né? São 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes
Filadélfia. Filadélfia e Laodiceia. Então, dessas 7 igrejas, vão ser estudados agora características delas, né? De cada uma delas, né? Isso. Lembrando que essas igrejas, gente, eram igrejas que estavam localizadas na Ásia, eram locais que realmente existiram. Então, é uma mensagem de Jesus Cristo para cada uma daquelas 7 igrejas. E esse número 7 é muito significativo. Só tinha 7 igrejas no mundo naquela época? Não, tinha muito mais. Mas Deus escolheu essas 7 igrejas para passar uma mensagem não apenas para aquelas 7 igrejas, mas também uma mensagem para todo o povo de Deus no decorrer da história até a volta de Jesus Cristo. E como a gente usa o método de empilhamento das profecias? E Jesus Cristo falou a mensagem que eu estou levando aos santos, né? Para vocês saibam as coisas que vão em breve acontecer até que eu venha. Essas mensagens, então, elas são aplicadas também, de forma especial, a 7 períodos da igreja, até a segunda volta de Jesus Cristo, tá? Então, são três aspectos das cartas, dos selos, das trombetas, tá? Então, só para você ter uma ideia, essas cartas se aplicam aí às igrejas locais daquela época, aos quais elas estão endereçadas, que a Lília citou. Elas se aplicam uma mensagem ao povo de Deus em todas as épocas. Hoje a gente pode tirar lições de aprendizagem de cada uma dessas igrejas e também esses períodos, essas 7 igrejas simbolizam 7 períodos da Igreja de Deus, que a gente vai voltar nesse aspectos, né? Mais à frente aí, quando a gente estiver estudando as igrejas. Muito bom. E Elias, a respeito da igreja de Éfeso, que era a era da pureza apostólica, quais seriam as características mais destacadas da igreja durante o período profético de Éfeso? Leia para nós, Lília, Apocalipse 2, de 1 a 7. Aqui nós vamos ver, né, que ela tem o elogio e também tem a reprovação. Então, aqui através do livro de Apocalipse, vai nos mostrar ali sobre, né, o que vem falando sobre a igreja de Éfeso. Certo. Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então aqui nós vemos, né, o elogio. Conheço as tuas obras, assim o teu labor, como também a tua perseverança. Então Jesus, ele conhece, como a Simone viu ali, falou ali no início ali desse estudo, né, que Jesus, Deus conhece as nossas obras. Conhece também, né, o nosso labor, né, e que nós temos o quê? Ser perseverantes. Aqui vem falando que tem que voltar esse primeiro amor. Aqui vem falando também, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e o achastes mentirosos. Então hoje, vem falando aqui que as igrejas, né, os apóstolos, vem falando que eles são os apóstolos, que eles fazem milagres, que eles fazem isso, fazem tudo aquilo ali. Então Jesus vem justamente falando dessa igreja de Éfeso aqui, que eles são mentirosos. São apóstolos mentirosos. Então nós temos que ter muito cuidado na palavra de Deus,
nem devemos nem tirar e nem acrescentar, porque a própria Bíblia diz aqui que nós devemos conhecer o personagem central da Bíblia, que é Jesus Cristo. Então nós devemos fazer aquilo que Ele quer que nós façamos e não fazer aquilo que eu acho que eu devo fazer, né? Então nós temos que colocar nosso Deus tudo em primeiro lugar, porque nós colocando Ele em primeiro lugar, o Espírito dele vai nos conduzir, ele vai nos ajudar a falarmos dessas verdades que a Bíblia vem nos dizendo aqui. E aí vem a reprovação, que eles deixaram, né, o primeiro amor. Então, esse primeiro amor ele tem que voltar. Hoje, o povo parece estar tudo perdido. Hoje, eles estão envoltos de coisas materiais. Ah, não, primeiramente eu vou fazer isso aqui para depois buscar a Deus. Olha lá se vai buscar a Deus ainda. Então, Deus, nós temos que estar buscando Ele em primeiro lugar. Deixar que Ele age em nossa vida. Nós temos que estar colocando a nossa vida em suas mãos, para que Ele possa estar regendo todas as outras coisas para que aconteçam em nossas vidas. Então, nós temos que deixar Deus agir e não fazer como, né, vem falando. E essas 7 igrejas aqui, ela vem falando muito bem. Tem os elogios e também tem as reprovações, né? Quando Deus ali faz o elogio e também Deus ali reprova. Então nós temos que ter muito cuidado naquilo que estamos fazendo ou deixando de fazer. Muito bem explicado. Obrigada, Elias. E, José, agora a gente vai ver um pouco sobre a igreja de Esmirna, que foi uma era de perseguição e martírio, né? Então, quais seriam as características mais notáveis da época da igreja simbolizada por Esmirna? Então, a Simone colocou muito bem que existe 3 mensagens que se repetem em todas as cartas. Jesus Cristo conhece a situação das igrejas. É imperativo vencer, porque a promessa está relacionada ao vencedor. Ao que vencer, aí tem uma promessa. E preste muita atenção no que o Espírito Santo diz às igrejas e obedeça à voz do Espírito Santo. Então, todas as 7 mensagens, todas as 7 cartas possuem essa constante. Tá? Isso aí é muito importante, gente. Sabe? Eu acho que é uma das mensagens assim, principais. Jesus Cristo conhece, a gente tem que vencer e tem que dar ouvidos ao Espírito Santo. Além disso, todas as 7 cartas, todas as 7 mensagens começam com uma descrição de Jesus Cristo. Aqui no caso da igreja de Esmirna, fala o quê? Estas coisas diz o primeiro e o último, o que estive morto e tornou a viver. Ou seja, Jesus Cristo é a origem, né? O primeiro, também é o último. Ele é a origem da existência e quando todas as coisas forem concluídas, ele vai continuar lá. E aqui fala o quê? Faz a mensagem de que aquele que esteve morto e tornou a viver. Então apresenta Jesus Cristo como tendo sido morto e estando ressuscitado. Se você olhar a estrutura das 7 cartas, você vai ver que existe uma sequência. A referência ao anjo da igreja, uma referência a Jesus Cristo, existe um elogio, tá? Existe uma crítica, existe uma instrução de correção, um julgamento e uma promessa. Essa estrutura que eu estou falando aqui, ela obedece praticamente todas as igrejas. Tem uma mensagem ou outra, no caso de Esmirna aqui, você vai ver que falta um item, mas, de forma geral, tem o quê? O nome da igreja, uma apresentação de Jesus Cristo, um elogio, uma crítica, uma correção e um julgamento. E aqui, a apresentação de Jesus Cristo é o primeiro e último. E aquele que se tornou morto, né, que esteve morto e tornou a viver. Olha o que fala aqui. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Ou seja, aqui ele já faz referência à tribulação. Então, nessa fase da igreja, né, nessa igreja, Esmirna, e também na segunda fase da igreja, a fase da igreja que acontece depois de Éfeso, é uma parte da história em que a igreja sofreu muito. Tá?
perseguição no Império Romano, gente sendo decapitado, queimado, gente jogando lá nas arenas dos leões, etc. Então, foi uma época muito difícil de manter a fé, porque é o seguinte, você vai crer que Jesus Cristo é teu Senhor da sua vida, então você vai ser morto de uma forma muito horrível, com tortura. Tá? Então, aqui fala, conheça a tua tribulação e a tua pobreza, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A blasfêmia, gente que se dizia judeu, o judeu aqui é a referência à religião raiz, tá? Então tem gente que se diz cristão, que se diz da religião raiz, mas eles são o quê? Sinagoga de Satanás. O que é que isso tem que fazer a gente compreender? Isso aqui é muito importante. Jesus Cristo tem consciência, muito mais do que a gente, de que dentro da igreja tem infiltrados. Na primeira carta, fala o quê? Na carta para Éfeso, fala assim, ó, pusestes às provas os que a si mesmos se declaram apóstolos. E não são, que o Elias bem destacou. Tem gente que se declara apóstolo dentro da igreja, se declara membro, que se declara fiel, e não é. E aqui é o mesmo tipo de conhecimento, em outras palavras, ó, a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então Jesus Cristo tem ciência que a igreja está infiltrada com gente do inimigo. Tá? E nas outras cartas você vai ver isso. A ponto dele falar assim, eu tenho contra ti que toleres a Jezabel. Então o que acontece? Muitos cristãos acham que a igreja é cheia de gente pura, cheia de gente honesta, cheia de gente verdadeira, que todo mundo é que nem os apóstolos, mas tem muita gente infiltrada como Judas e outras características muito ruins. Tá? Então, por que eles eram ricos? Porque eles tinham fé. Fé a ponto, né, de participar do martírio. Você pode ver que essa igreja aqui ele não tem a parte da crítica. Não é isso? Não tem a parte da crítica e correção. Por quê? Porque eles viveram sendo perseguidos e eles não negaram. E o que Jesus Cristo fala aqui? Ó? Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós em prisões para ser postos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Então, quer dizer, Satanás estava sendo ali, agindo terrivelmente contra eles, trazendo tribulação, trazendo perseguição. Tá? Então, a primeira fase do evangelho foi uma fase forte do evangelho ser pregado, do evangelho espalhar. Só que com o tempo que foi passando, eles perderam o primeiro amor. Perderam aquele ímpeto. E aí, a segunda fase da igreja vem o quê? Perseguição religiosa. Tá? Então, é isso aí. Muito bom. E, Simone, vamos entrar agora na igreja de Pérgamo, que foi uma era de compromissos, né? Então, quais seriam os principais traços do cristianismo durante a época representada por Pérgamo? Vamos ver lá em Apocalipse 2, 12 a 13. 12 a 17, desculpa. Lê para nós. Uhum. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Que lindo vai ser, né? Mas nós vemos que aqui também
na era de Pérgamo, na igreja de Pérgamo, nesta era de compromissos que eles estavam, né? Nós temos também elogio e também temos a reprovação. Como nós vemos aqui, o elogio é: conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Eles tinham o nome de Deus e não negavam a fé. Mas também tinham aqueles que já entram na reprovação, que eram aqueles que ficavam, se sustentavam na doutrina de Balaão, como foi dito aí, que ele induzia as outras tribos, a pelejar, a armar ciladas contra os filhos de Deus, contra aqueles que estavam aqui em cima, ó, que mantinham firme o nome de Deus, preservavam a fé em Deus, e também nas doutrinas dos nicolaítas, que também não era nada bom para Deus. Eram pessoas que estavam sempre tentando fazer o mal contra os filhos de Deus, fazendo com que aqueles que estavam compromissados com a verdade, em continuar levando avante a palavra de Deus, eles caíssem em laços, né, em enganos. Mas o Senhor continua dizendo: se você está no meio desse tudo ainda aí, arrependa-te. O que é que vem para os nossos dias de hoje? Muitos estão deixando de lado de conservar o nome de Deus. Estão conservando nomes como os que seguiam a doutrina de Balaão, a ídolos. Estão deixando de lado a fé verdadeira. Estão esquecendo do primeiro amor. Primeiro amor daquele Deus que fez o Éden, que fez o homem. Daquele Deus que enviou o Filho dele. E Jesus veio e morreu por nós. O verdadeiro amor, o primeiro e único que deve ser em nossas vidas. Mas muitos estão deixando de lado. Muitos estão seguindo as doutrinas dos nicolaítas, que faziam coisas erradas também. Iam para todos os tipos de orgias, tudo que era coisa errada, eles faziam. Mas o Senhor continua dizendo, porque Ele é muito bom. E Ele diz: arrependa-te, sai daí, para de fazer essas coisas erradas, vem para cá, vem conservar em teu coração, em tua família, em teu ser, o meu nome, o nome do verdadeiro Deus, aquele que está vivo lá nos céus. Venha também exercer sua fé. Mostre sua fé às outras pessoas. Fique firme. Já já meu filho vai aí te buscar. E nós vemos também que Satanás não podia, ele não pôde destruir a igreja com as perseguições dele. Mas ele tratou de fazer o quê? Corrompê-la, que é o que está acontecendo hoje, né? Ele corrompeu. Lá atrás, em Pérgamo, ele já corrompeu o povo de Deus e ele continua corrompendo até hoje. E nós precisamos, sim, de ficarmos firmes, de não permitir que essas coisas erradas entrem em nosso meio, entrem em nossa vida. Nós precisamos de ter ouvidos, de ouvir o que o Espírito de Deus fala para nós. E ficarmos firmes, né? Manter a nossa fé intacta em Deus. Talvez você aí do outro lado vai falar assim: nossa, mas como? Imaginemos, o povo lá daquela época já tinha tribulações, não estava conseguindo. Imagina nós. Mas sim, nós conseguimos sim. Como vocês viram lá atrás nas primeiras perguntas, né? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece é Deus, o que enviou o Filho para morrer por mim e por você. É Ele que nos fortalece nas nossas tribulações, nas nossas angústias. É Ele que nos dá força para ficarmos firmes quando Satanás vem com os enganos dele, com os enredos dele, para falar: olha, você está aí? Vai dar nada não, hein? Fica não. Mas nós precisamos de exercer a fé e mostrar para o mundo e para ele quem é que manda em nossa vida, quem é que conduz a nossa vida. Qual é a decisão que nós tomamos de estarmos ao lado desse Deus maravilhoso, desse que faz, luta e guerreia por nós. Que assim seja na minha e na sua vida. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Interessante é que na igreja de Éfeso, voltando um pouquinho, a promessa seria o acesso à árvore da vida. Na de Esmirna seria a coroa da vida, né? E na de Pérgamo seria ter o maná escondido, né? Acesso ao maná escondido, uma pedrinha branca e um novo nome. Já pensou que bênção? Uhum. E agora, Elias, a gente vai começar com a igreja de Tiatira, que é uma era de apostasia, né? Então, quais seriam os pontos
principais da mensagem à época representada por Tiatira. Lê para nós, Lília, aqui. Eu vou pegar só as partes aqui de Apocalipse aqui. É Apocalipse 2:19. Tá, Pode ser 2:19 e o 20. certo. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. E aqui então nós vemos aqui que na igreja da Tiatira fala, né, da era da apostasia. Ela tem tanto o elogio como a reprovação. Então aqui no elogio, né, já vem falando novamente, conheça as tuas obras, o amor e a tua fé, né? Deus ele conhece, quer dizer, as obras, conhece a nossa fé, conhece o serviço que estamos fazendo e também a perseverança, se nós somos perseverantes diante de Deus. Então Deus tudo isso conhece, Deus tudo isso sabe, se nós estamos sendo sinceros ou não. Né? Então esse é o elogio. Aí vem a reprovação, que essa mulher Jezabel, né, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição. Quer dizer, levam a prostituição, a comer coisas sacrificadas a ídolos. Então nós vemos aí, são seitas, né, igrejas aí que vivem em prostituições, que eles podem fazer isso, que Deus não reprova. Então isso são coisas satânicas. Então nós vemos Satanás agindo em meio às, né, essas mulheres, vem falando de Jezabel. Então são todos Jezabels, né, que praticam essas coisas, essas coisas abomináveis. E comerem coisas a ídolos. Muitas vezes nós temos que ter muito cuidado, são coisas oferecidas a ídolos. Quando tem ali a festa São João, quem foi São? Eles falam ali, né? É um ídolo. Eles adoram esses ídolos. São ídolos que eles têm. Eles oferecem coisas a eles e muitas vezes a gente acaba participando de coisas oferecidas. Nós temos que ter muito cuidado aonde nós estamos indo em essas coisas para que nós não contaminamos com essas coisas, porque aqui Deus vem falando dessas reprovações. Então nós temos que ter muito cuidado, porque nós podemos perder a nossa salvação. Porque Deus ele vem declarando claramente tanto os elogios como, né, as reprovações. Então nós temos que nos enquadrar para ver se realmente nós não estamos sendo reprovados diante de Jesus Cristo. Que isso pode nos levar a perder a nossa salvação diante dele e perder a nossa coroa, a vida eterna, a nossa pedrinha, um nome novo, né? Nós temos que ter muito cuidado nisso aí. Verdade, muito bom. Pode falar, Simone. Só ajudando, concluindo também, né? É um estudo gostoso de falar, né? Nós vimos aqui que Jezabel, ela era filha de um rei sidônio. E ela era adoradora de Baal. Sendo adoradora de Baal, ela levou a prostituição, que é nome dado à idolatria, a eles deixarem de adorar ao Deus verdadeiro e se prostituírem aos ídolos. Então, por isso, Jezabel é a rainha, pode-se dizer, é o símbolo da apostasia e corrupção religiosa e cristã. Precisamos de tomar muito cuidado. E olha, queridos, não somos nós quatro que estamos falando, e sim a Bíblia, a palavra de Deus, o próprio Deus está falando. Precisamos de ter muito cuidado. Sempre primeiro amor. Então, recapitulando, né, gente? A primeira igreja, ela tinha um amor por Deus muito forte e era ativa no evangelho. Conforme foi passando o tempo, esse amor foi esfriando. E aí Deus falou, é interessante que vocês voltassem a ter o primeiro amor. Aí, qual que foi a segunda fase da igreja? Veio perseguição religiosa. Império Romano, perseguindo os cristãos. Aí, o que aconteceu? Satanás, através da perseguição, não conseguiu vencer. Aí ele mudou a estratégia. Falou, o Império Romano quer fazer uma aliança com os cristãos. Só basta vocês fazerem, tá certo? Um acordo entre religião e a cultura da época, né?
Aquela doutrina de Balaão, vem participar da festa, muitas mulheres, comida, vocês vão ser nossos amigos. Não basta você não ser muito cristão, né? Então aí o cristianismo começou a ficar popular. E na sequência veio a fase da Idade Média, em que o cristianismo incorporou dentro das suas crenças a parte da idolatria e um monte de coisa religiosa. Então, por isso, foi muito forte essa parte de idolatria, que Deus é totalmente contra, mas veio para dentro da igreja. Ou seja, Acabe, que era do povo de Deus, se casou com uma idólatra. Então, a igreja cristã, que pertencia a Cristo, juntou-se com o paganismo. Então, pegou, vamos supor, Sunday, dia do sol, deixou o sábado para poder o domingo. Continua adorando a Deus, mas é o domingo. Aí tinha um Deus lá, que era um Deus de uma tribo bárbara, ele falou, não, isso aqui é Pedro, isso aqui é Paulo. Ele pega essas imagens, ele tentou misturar o paganismo com o cristianismo. Então, agora a gente está vivendo as fases da igreja, uma fase que ele já aceitou Jezabel dentro da própria igreja. Lembra que eu falei? São pessoas que se declaram apóstolos e não são. Vocês expõem essas pessoas que não aceitam. Olha, tem judeus aí, pessoas que se declaram fervorosos, mas não são. Ó, já está aceitando. Então, apóstolo rejeitado. Pessoas que se diziam judeus, mas não eram. E agora Jezabel se instalando. Então, aquele elemento do mal dentro da igreja corrompeu ela. Tá? Então, você começa a ver as fases. Essa fase aqui, a gente já está no século VI ao século XV, tá, gente? Século VI é o ano 500 e século XV é ano 1400. Ou seja, muitos anos a igreja, que se dizia igreja cristã, ela ficou corrompida com um monte de coisa que não tem nada a ver com as escrituras. Entrou um monte de erro doutrinário e heresia dentro da igreja. Período da Idade Média. Então, José, que palavras que indicam que ainda ficava um pequeno remanescente? Então, a parte do remanescente, ou seja, a igreja quase toda ficou corrompida, mas existiam pequenos grupos de pessoas, tá, que ainda permaneciam fiéis a Deus. Lilian, Apocalipse 2, 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Isso. Então, aqui, no versículo 24, ele diz o quê? Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira. Ou seja, tinha um remanescente lá, tá? Há tantos quantos não têm essa doutrina, ou seja, quem não foi corrompido pelas doutrinas errôneas e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Então, Satanás entrou dentro da igreja e enganou e perverteu quase todo mundo. Mas ficou um remanescente, tá? Pessoas que não aceitaram essa junção da política com a religião. Pessoas que não aceitaram se vender para parar de ser perseguidos. Tá? Nessa época veio o que? Adoração de imagens, veio o dia do domingo em lugar do sábado, veio a adoração, entrou na igreja aqueles símbolos do sol, sabe? Símbolos do sol. Está falando de Deus e mostrando o sol. E um monte de coisa, entendeu? Quem voltar aí para estudar a Idade Média e a coisa que aconteceu na igreja, vai saber que a igreja cristã ficou corrompida realmente. Mas teve um remanescente que permaneceu fiel e não se entregou. Então, em todas as épocas, né, tem pessoas mais fiéis e tem uns outros que, mesmo estando na igreja, eles são enganados. Isso. Muito bom. E agora vamos entrar, Simone, na igreja de Sardes, né? Que foi uma era de reforma. E quais seriam as características mais destacadas da igreja durante o período representado por Sardes? Então vamos lá, né? Apocalipse 3, de 1 a 6, lê para nós. Uhum. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto.
Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guardando-o, e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. E andarão, né? De branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso, aqui vemos que começaram os reformadores. Como assim? Era da reforma. A igreja foi lá atrás, né, na apostasia, como nós vimos ali em Tiatira, com Elias e José. Então eles começaram a deixar Deus de lado, foram para aquela bagunça toda que foi falado até aqui, né? Foram para a idolatria, foram para a apostasia, deixaram Deus de lado, foram para a prostituição dos dois jeitos, principalmente religioso, né? E aqui então começam de novo os reformadores, as pessoas trazendo de novo a palavra de Deus, o renovo. Mas e por que então nós lemos? Conheça as suas obras, que tens nome, que vives, mas e estás o quê? Morto. É porque a profecia que eles traziam, que era vivida pelas igrejas, desde lá do começo, sobre a morte e vida de Jesus, sobre a salvação, que foi pregada pelos fundadores, que foi pregada pelos reformadores, ela agora estava sendo parte dela morta. Eles estavam deixando morrer. Eles deixaram morrer e se juntaram à idolatria, se juntaram ao povo que se diziam ser profetas e profetisas de Deus, do Deus verdadeiro, mas não eram. Mas Deus, ele sempre tem um elogio, né? Ele sempre tem aquela válvula de escape para todos, né? E aqui vem dizendo, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Como assim? As poucas pessoas que não se contaminaram com a falsa religiosidade, com os falsos profetas. Eles continuaram firmes, como lá atrás foi lido, tendo a fé firme e carregando o nome de Jesus. Sim, carregando no coração, nas ações, não numa camiseta, mas sim nas ações, sendo perseverantes, mesmo que eles sofressem retaliações, perseguições como sofreram, mas eles continuavam ali firmes. Então, estas são as características da igreja de Sardes. Eles diziam que estavam vivos, mas espiritualmente nós estamos dizendo, mas eles estavam mortos, porque eles estavam adorando mortos. Estavam adorando coisas que são coisas, e não ao Deus verdadeiro, altíssimo. Mas, juntamente com aquele pouquinho de gente, de pessoa lá no cantinho, que resolveram se juntar e ficar firmes, crendo na verdade de Deus, levando o nome verdadeiro dele, mente dele, para todos os lugares e as outras pessoas, eles começaram a fazer uma reforma. E agora nós vamos ver como que continua, né? Esta história, porque é muito gostoso de falar. Pode falar isso. Podemos notar aqui que Sardes começou aqui diferente. Primeiro ela foi o quê? Primeiro ela foi reprovada. Você vê que todas as outras igrejas primeiro teve o quê? O elogio. E essa aqui já veio a reprovação, para depois vir o elogio. Então nós vemos que Deus, né, ele sempre também ele elogia, né? Deus, ele gosta dos seus servos, ele ama a ponto de dar do seu filho. Você vê que a reprovação, conheça as tuas obras que tem nome de que vive, mas está morto, né? Como a Simone disse. É a reprovação. Aparência, né? Aquela igreja pomposa, Palácio de São Pedro, Templo de São João, e aquele negócio todo, aquelas multidões, e o Papa falando, e o povo, coisa. Mas por dentro mesmo a fé, o conhecimento de Deus, o negócio, sabe? Mas tinha um remanescente, né? Sim. Como
falou Elias, né? 7.000 que não se dobraram os joelhos a Baal. Então, na época de Sardes, tinham pessoas que não contaminaram as suas... Umas poucas pessoas, hein? Os reformadores, que não contaminaram as suas vestiduras, ou seja, caráter, as obras das pessoas santas, a justiça de Cristo. Uma das verdades que os reformadores pregaram é a justiça de Jesus Cristo, não é a justiça comprada pela indulgência. Deposite a sua moedinha aqui, está chegando a salvação em todos os lugares do império. Aí eu falo, não vai depositar moeda aí não, que isso aí não é, você não compra salvação não, você não tira ninguém do inferno e manda para o céu jogando oferta aí não. Os reformadores bateram muito nesses pontos aí, falando da justiça de Cristo, que é colocada sobre você mediante a obra de Deus. Sim, essas mensagens que nós estamos explicando aqui, nós estamos dando uma pincelada por cima, porque às vezes a gente nem mesmo entende, que isso aqui é teologia pura concentrada. Deus está pegando grandes períodos da igreja e dando as principais características, entendeu? Né? O negócio aqui é para estudar mesmo, calma, com gosto. Nosso tempo é curto aqui, né? Da vastidão do conhecimento. É E só uma Elias, pincelada, né? Elias, a gente vai entrar agora na era do reavivamento, que é com a igreja de Filadélfia, né? Então, quais seriam os traços preeminentes do período da igreja profetizado por Filadélfia? Nós vemos aqui Filadélfia, que quer dizer, né, amor fraternal. Né? Quer dizer, amor fraternal. Lília, lê para nós Apocalipse 3, de 7 a 13, para ver, vamos ver o que a Bíblia, o que Deus vem falando aqui sobre essa igreja aqui, né, do reavivamento. Vamos Sim. ver quais são os traços, né, preeminentes, né, desse período. Apocalipse 3, de 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, novamente, aí, né, vem falando aqui ao vencedor. Temos que ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Então, quem somente tem o poder de abrir e fechar, que falou aqui no Apocalipse? Jesus Cristo. Só Ele pode abrir ou fechar, mas ninguém. Então, nós vemos aqui o poder de Deus sobre as igrejas. Então, nós temos que pegar ao pé da letra o que a Bíblia requer de nós. Muitas vezes queremos fazer coisas que não tem nada a ver e Deus não aprova, né? Então nós temos que estar diante daquilo que Deus requer de nós. E aqui vem falando claramente, né, sobre e essa igreja só tem elogio, ela nem reprovação tem. Você vê aqui que vem falando aqui que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra. Quer dizer, guardava a palavra de Deus, via o que estava escrito na palavra de Deus e cumpria naquele ao pé da letra, porque guardava a palavra de Deus, né? E vem falando ainda que eles não negavam o nome de Deus, eles não negavam. E vai chegar uma época que fala da grande perseguição, ou você nega esse Jesus ou você é morto. Aí vai caber a nós se realmente nós vamos negar ao nosso Senhor ou vamos, né, aceitar as
como é que fala ali, as reprovações deles ali, né? E ser. As ser ameaças do inimigo, né? exatamente, nas ameaças do inimigo aí. Nós vimos, né, ali quando Pedro estava ali com Cristo, né? E ele falou assim, mestre, se você morrer, eu morro contigo. Você vê que Jesus falou assim, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, 2 vezes. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Então nós vemos ali, quando aconteceu ali que a turba foi ali para pegar Jesus Cristo e prendê-lo, todo mundo fugiu. Se nós não estivermos preparados, nós também poderemos cair. Nós poderemos negar a Cristo como Pedro ele negou. Mas Pedro chegou à instância e depois viu quando o mestre olhou diretamente para ele, ele reconheceu que ele estava errado, que ele não deveria fazer aquilo. Então nós jamais devemos negar o nome de Cristo. Jamais. Igual aqui falando que esse povo aqui da igreja de Filadélfia, do revivamento, eles não negavam o nome de Jesus Cristo. Então nós, como servos de Deus, nós não devemos negar o nome de Jesus Cristo. Nós devemos levá-lo acima de todas as coisas. Porque ele é o nosso mestre. Ele fez tudo por nós. Ele deu a sua vida e veio e morreu por nós. Pode falar assim. Nós vemos também que o fraternal, eles eram unidos, né? Eles eram unidos. Eles trabalhavam em união pela causa do nosso Deus. E nós vemos também que foi a parte final do século XVIII, né? E o início da primeira parte do século XIX, onde nascia a expansão missionária, onde se falava mais sobre a palavra de Deus. Também onde se iniciava a organização missionária das sociedades bíblicas, onde todo mundo podia ter uma Bíblia, né? Então, e ali também onde começa a estudar Daniel e Apocalipse, que outrora não eram estudados, tinham medo de estudar. Até hoje ainda há pessoas que têm medo, né? São assim, líderes falam, não estuda não, cuidado, cuidado, né? Muitas pessoas falam com a gente assim, ó, cuidado com aquele povo. Já ouvi isso também, até da família, né? Aquele povo ali prega tal de Daniel e Apocalipse. Isso dá medo. Mas não dá medo não, gente. É uma coisa que é verdade, é o que nós estamos vivendo, né? São os 2 livros da era de hoje, né? Vem falando sobre as 2 profecias. Quer dizer, uma complementa a outra. Isso. Aqui fala assim que ao vencedor falo-ei coluna do santuário do meu Deus. Um assunto muito estudado nessa época foi o assunto do santuário. E pelas Exatamente. linhas proféticas, eles viram que Jesus Cristo se moveu do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário do céu. Aquele serviço que acontecia no lugar santo, ele foi continuado no lugar santíssimo com mais uma atribuição. Então fechou-se uma porta aqui e abriu-se outra ali. Então a introdução fala aqui que abre, né, e ninguém fecha, e aquele que fecha ninguém abre. Que também tem um aspecto, né, de que Jesus Cristo que dá a entrada no reino dele, né? Quem Jesus Cristo permite a entrada no reino davídico, né, o reino de Jesus Cristo, vai fazer parte. E também a gente tinha acesso a Deus, né? Como a âncora da alma segura e firme que penetra além do véu, onde Jesus Cristo entrou como sumo sacerdote. Então a âncora da fé, ela estava no lugar santo. Quando Jesus Cristo se moveu, a fé acompanha ele no seu trabalho no lugar santíssimo. E muito bom. E agora indo para a última igreja do nosso estudo de hoje, é a Laodiceia, que seria a era presente. José, quais são as características profetizadas para o nosso tempo, representado por Laodiceia? Então, para começar, gente, não tem elogio para a gente, tá? Então, a visão que Jesus Cristo tem sobre essa igreja dessa época aqui não é muito boa, né? Mas vamos prestar atenção nessas palavras. A Bíblia vai ler Apocalipse 3, versículo 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno
e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, não é frio nem quente, ou seja, não é 8 nem é 80. A impressão que dá é que Jesus Cristo preferia que eu fosse frio ou quente, ou seja, o jeito que vocês estão, gente, é aquele jeito assim que não agrada. Não é um suco gostoso e não é um chá. É um negócio assim, meio termo, sem sabor, que eu não sei o que eu faço com vocês. Vocês não são aquele tipo totalmente largado, mas também não são aquele tipo 100%. Vocês são um meio termo. Esse meio termo eu não aprecio, né? Falta atitude, falta virtude. E também, né, Jesus Cristo fala uma coisa aqui muito interessante: vocês se avaliam mal. Tem uma assimetria aqui da forma de vocês enxergarem. Vocês se acham ricos e abastados, de nada tendo falta. Ou seja, vocês estão confortáveis. Nunca vocês tiveram tanto conforto, tanto tranquilidade, tanto prazer, tanta estabilidade, né? Vocês se acham ricos, mas vocês são pobres, né? Miseráveis, pobres, cegos e nus. Ou seja, vocês se acham ricos, mas vocês são pobres. Vocês não têm discernimento. Vocês olham, não conseguem enxergar direito, você não, né? Não tem discernimento. E vocês andam nus. Ou seja, vocês acham que estão cobertos pela justiça da fé, mas vocês estão em suas próprias obras, sua própria justiça. Vocês acham que Jesus Cristo vai cobrir vocês, mas não vai, não. Isso aí tem muito que ver com aquela discussão da lei, sabe? Não, eu não preciso obedecer nada. A lei foi abolida. Não são simples ouvidores da lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Jesus Cristo não vai justificar pessoas que falam contra a lei, pessoas que vivem no pecado e dentro da igreja, né? São sinagoga de Satanás, se dizem judeus e apóstolos, mas não são. Eles não vão ser justificados. Isso é um engano agora para os últimos tempos. E o que Jesus Cristo fala? Qual é o conselho de Jesus Cristo? Apocalipse 3:18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então, gente, Jesus Cristo fala assim: eu oriento vocês, né? O que fala aí? Compres ouro. Você tem que adquirir ouro refinado pelo fogo. Essa expressão aqui, adquirir ouro refinado pelo fogo, simboliza, né, tem um significado isso aqui. É a fé. Fé que enriquece. A fé refinada é aquela fé que sofre as provações, mas não desiste. Aquela fé que é apegada em Deus, é apegada nas Escrituras. Não é uma fé parcial. A fé completa é uma fé de acordo com o que Deus orienta. Tá? Então, o que acontece? A igreja da nossa época é uma igreja que não tem muito apego a todas a Escritura, a toda os mandamentos de Deus, a toda a fé, né? A confiança em Deus em todos os aspectos. Então, Jesus Cristo fala, vai adquirir a fé, aquela fé mais pura, refinada, a fé sem impurezas, tá? Porque a fé, junto com heresias, não é isso, não. Ele quer que você seja uma pessoa com a fé completa, né? Para te enriqueceres. Vestiduras brancas. Gente, vestiduras brancas em contraste com a nudez. Então, significa o que? A justiça de Cristo. Também, né, juntando o ouro com as vestiduras brancas, tem aquilo que a gente chama justificação pela fé. Você crê em Jesus Cristo e justificar pela fé. Mas tem um outro texto aqui que fala assim, as vestiduras brancas são os atos de justiça dos santos. Então, é uma fé, e é uma fé em Cristo e a justiça dele sobre você, que leva você a boas obras. Então, as vestiduras brancas simbolizam uma justiça imputada de Deus, branquinho. Mas também significam os seus atos
de justiça que você faz através, né, de Jesus Cristo, como a Simone falou no início, aquele texto, né, posso tudo naquele que me fortalece. E quando fala aqui, colírio para ungir dos olhos a fim de que vejas, é porque é o seguinte, tem alguma coisa na nossa visão espiritual que está impedindo a gente de ter compreensão espiritual, uma visão de acordo com a verdade de Deus. Aí não está enxergando corretamente. O colírio, que é a obra do Espírito Santo em nós, vai fazer com que a gente enxergue corretamente as coisas. Muito bom. E para terminar o estudo de hoje, Simone, qual que é a conduta que deveriam seguir a orgulhosa e autossuficiente Laodiceia? Depois de tudo que o primo aí falou, né, que o José falou, é a nossa época. Ainda ainda nos sentimos, né, o quê? Autossuficientes. As pessoas acabam se sentindo autossuficientes. Como assim? Eu posso. Sou eu quem estou falando. Vou pegar um pedacinho da Bíblia aqui porque eu preciso de ler um pedacinho da Bíblia. Mas sou eu que estou falando. Eu vou citar. Em cima deste pedacinho aqui, eu vou acrescentar uma vírgula, um ponto e vou só acrescentando, porque o meu eu precisa de estar, sendo que nós nunca deveremos estar, e sim ouvir, estar inclinados, nunca voltados, como se fôssemos nós quem citamos ordens. Quem cita as ordens é Deus, e nós devemos ouvi-la. E só voltando um pouquinho aí, em Laodiceia, me fez lembrar de um episódio que aconteceu aqui em casa. Meu esposo foi fazer um doce, nós ganhamos muito mamão e tinha um coco, e ele foi fazer um doce, né? Colocou açúcar mascavo, colocou tudo. E minha mãe estava aqui também, me perguntava, eu falava, vai colocando isso. Aí eu me lembrei. Falei, amor, para equilibrar, coloca um pouquinho de sal. Ele, tem certeza? Eu falei, um pouquinho, uma pitadinha. Na minha vasilha faltava um tanto assim de sal para acabar, sal rosa. Pois ele jogou aquilo tudo dentro da panela e misturou aquilo, mas ficou um cheiro que a casa estava uma belezura. Aí deixava esfriar, vamos experimentar. Aí mamãe olhou pra mim e falou nada. Aí eu experimentei, falei, misericórdia, que é esse negócio? Tá meio esquisito. Aí, conforme nós íamos comendo aquele doce salgadíssimo, nós chegou um tanto do doce que já não dava, acabou indo para LX, né? Não deu. Eu imagino que se nós não fizermos a vontade de Deus, nós seremos como este doce aí, ó. E muitas vezes a gente acaba salgando demais a comida, a gente acaba tirando demais o sal, colocando muito açúcar, que dá aquela ânsia. Creio que seja assim que se nós não mudarmos e não nos convertermos, e não deixarmos de achar que somos autossuficientes, que nós não dependemos de ninguém, sendo que nós dependemos de todo mundo, nós teremos somente a perdição, e ninguém quer isso. E para fecharmos o estudo com chave de ouro, lê para nós, Lilian, Apocalipse 3,19. Sim. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Tá vendo? É só arrepender. É só ser zeloso com as coisas de Deus. Mesmo que a gente tropece, que a gente cambaleie, que a gente caia, nós precisamos de rapidamente levantar segurando a mão de Cristo. Porque é somente nele, somente em Deus é que seremos vencedores. Lá atrás foi nos dado uma ordem. Vencer. Eu já enviei meu filho, eu criei vocês pecaram, continuam pecando até hoje. Eu fiz um plano de salvação, enviei meu filho morou aí no meio de vocês, se tornou um de vocês, passou por todas as provações que vocês passam, morreu uma morte de cruz e vocês precisam vencer. Olha só, gente, nós só precisamos vencer as artimanhas de Satanás. Achando nós, como está na nossa época, autossuficientes, jamais. A autoconfiança, a autossuficiência vem de Satanás. Você achar que você é tudo. Porque a Bíblia me pede para que eu enterre o meu eu. E Satanás pede para que eu coloque ele acima de tudo. Porque foi assim que Satanás caiu do céu. Foi assim que Satanás deixou de ser anjo de luz. Autossuficiência. Eu sou, eu vou, eu posso. Não, eu não sou, eu não vou, eu não posso a lugar algum se não for por aquele que me fortalece. Pelo meu Deus, pelo nosso Deus, aquele Deus
que mesmo na triste condição de Laodiceia, na triste condição que nós vivemos, ele odeia, abomina os nossos erros, mas ele ama a cada um de nós. E está sempre nos corrigindo, nos ensinando, enviando o Espírito Santo para falar a cada um de nós, para que nós nos convertamos, para que a gente se arrependa e se entregue a Ele. Porque aquele que começou a boa obra já está prestes a terminar. Aquele que conhece a obra-prima que Ele criou já está prestes a terminar a obra que começada lá no Éden, que será concluída na volta de Jesus. E como nós almejamos esse dia chegar, não é? Onde lá seremos perfeitos. Lá eu serei a Simone que Deus criou. Não uma Simone cheia de problemas, de ansiedade, de doenças, mas sim aquela que Ele começou. E que se cumpra na minha vida, na de todas nós e de vocês que estão ouvindo, irão ouvir a boa e doce vontade do nosso Deus, que é nos salvar, nos levar para um lugar maravilhoso, para onde jamais o ser humano deveria ter saído. Mas já que saiu, é só vencer ao lado daquele que nos criou e nos arrepender de tudo errado que nós fizemos e vamos ainda fazer como pecadores. Amém. Obrigada, Primo. Gente, chegou a hora da nossa decisão, né? Vendo o imenso amor de Deus por seus filhos e suas admoestações, decido aceitar e seguir os conselhos de Jesus. Arrependido do pecado, peço-lhe o ouro das verdades celestiais, as vestiduras brancas de sua justiça e o colírio do discernimento do Espírito Santo para compreender sua palavra. Senhor, entra em meu coração e dá-me um novo nascimento que prometeste a teus filhos. Glória a Deus. Amém. Eu gostaria de agradecer muito aos professores pela explicação tão boa que foi a respeito das igrejas, né, do Apocalipse, que são características daquela época, mas que também são para nós hoje em dia, né? A gente pode aprender muito com essas características deixadas na palavra de Deus. E na semana que vem, se Deus quiser, estaremos estudando sobre o Apocalipse, diz que Jesus voltará. Essa é a maior esperança que nós temos. E se Deus quiser, estaremos aqui para falar um pouquinho sobre isso. Que Deus te abençoe a todos os professores, Simone, Elias, José, muito obrigada. E estejam com todos que estão assistindo, né? Eu sei que minha mãe esteve na live, o Elvis, muito obrigada pela presença de vocês e outras pessoas que também não deixaram comentários. Mas que Deus os abençoe, tenha uma semana abençoada e compartilhe essa live, abençoe outra pessoa. Muito obrigada, gente. Um abraço e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau.